Maravilha, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o canal Lendo em Movimento. Aqui nós falamos de análise de ações, análise de empresas, temos uma carteira no canal. Eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha para esse vídeo. Hoje nós vamos falar de Grupo Mateus. Sem mais delongas, aqui está a tela do meu computador. Estamos indo para os dois últimos resultados do trimestre que nós vamos avaliar: Grupo Mateus e Vivara. E quem sabe no próximo trimestre a gente aumenta a nossa lista de empresas avaliadas, chegando ao fim a essa maratona, tá? Bom, o Grupo Mateus eu estava com um certo interesse, porque eles passaram por um problema no trimestre passado, que fez com que as ações variassem bastante para baixo, e houvesse certa desconfiança com relação ao modelo de negócio do Grupo Mateus. Mas eu, olhando aqui para os destaques e olhando um pouco para o resultado, não é um resultado muito bom assim no ano de 2025, mas é um resultado que certamente chama certa atenção, tá? Então, já chegamos aqui com os destaques. Nós já vemos que a receita ela cresce 20%, como vocês podem ver aqui, está pequeno ainda, né? Vamos deixar aqui no zoom quase máximo, aqui no 204%. Então, a receita crescendo 20%. E uma coisa negativa é que o indicador de Same Store Sales registrou baixa de 1,1%. Esse número é ruim, porque as pessoas estão falando: olha, nessa loja eu não volto mais. Então, eles até experimentam a loja do Grupo Mateus em si, mas não voltam. Mas aqui também tem um ponto que eu quero frisar aqui, tá? 38 bilhões de receita líquida, aumentando 19%. Lucro bruto registrando aqui 2,4 bilhões, com margem bruta de 22%, então uma margem bruta boa. Margem bruta no total, né, do ano fica em 22,4%. O EBITDA também veio bom, com bom crescimento e boa margem. Boa margem não é uma boa margem, mas enfim, vocês entenderam. Lucro líquido aqui indo para 1,6 bilhão no ano, margem líquida de 4,1% em 2025. Então, foi um ano aqui que a empresa conseguiu reportar bom lucro no final de todo o ciclo, né? Geração de caixa veio boa, com 379 milhões no quarto tri, e a dívida líquida por EBITDA aqui em índices muito tranquilos ainda, apesar de a empresa estar com muito investimento, né? Aqui uma coisa que eu cantei a pedra no passado, né? Então o Grupo Mateus tá sentando e aprendendo aqui com o novo, né? O novo atacarejo, que tem um ciclo de conversão de caixa muito melhor. E eles tiveram essa melhora, que é um destaque positivo também para o ano e para o trimestre. Abertura de lojas sendo feitas, muito bom. No ano foram 22 lojas de varejo alimentar abertas, e eles estão fazendo aqui a limpa no setor de varejo, tá? Na verdade, no setor de eletro. Então essas lojas eles estão tentando fechar a maioria delas, tá? E aqui já vem um pouco dos destaques, né? Então você consegue ver que a receita cresceu 20 no trimestre e no ano também. Same Store Sales, que veio com uma notícia muito negativa, né? Consolidado do ano veio em quase 3%, quando em 24 veio em 7% de Same Store Sales. Tem o ajuste do calendário, né? O trimestre veio muito ruim também. Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar com mais cuidado e carinho, mas eu vou pincelar sobre esse ponto lá na frente também. De assim, por que é um resultado misto ainda, tá? Ainda não é uma coisa que a gente precisa desesperar. Lucro bruto com crescimento igual da receita, então ela não perde nada aqui com relação aos custos, né, para produzir essa receita. Margem bruta estável. Aí vem o EBITDA, que vem com um crescimento quase parecido aqui. Esse crescimento um pouco menor do que a receita reflete aqui um pouco de aumento com os gastos gerais e administrativos, mas também não foi nada demais, tá? E mesmo assim, isso não segurou o crescimento do lucro líquido, que veio com 21%, sem os efeitos extraordinários, 1 bilhão e 500 para o consolidado, quando no ano passado era 1 bilhão e 293 milhões, tá? Então, a margem líquida ficou estável também, só sofrendo um pouquinho aqui no trimestre. Nós já vamos ver um pouquinho desse sofrimento aqui também lá na frente. Então aqui as expansões, então
muitas lojas inauguradas ao longo do ano, sendo que 9 foram no trimestre. Então, mantendo uma boa taxa de abertura de loja, fazendo a sua expansão acontecer pelo estado do Nordeste, pelo estado não, pela região Nordeste do Brasil. Então, nada muda em relação à operação da empresa. E aqui um pouco de como funciona a divisão, né? Então, tem os atacarejos, tem o varejo, tem eletro. Então, ainda tem muita loja de eletro para fechar, né? Digamos assim. Mas eu imagino que eles estão fazendo a limpa nas lojas eletro que não performam. E aí, 37 lojas é o que compõe aqui o novo atacarejo, sendo que a maior ação deles é lá no Pernambuco, né? Esse novo atacarejo teve aqui em Minas Gerais também, mas eu acho que eles não conseguiram ir para frente com essa abertura, tá? Aqui tem outros grupos, outras pessoas que mandam no varejo alimentício, tá? Ah, beleza, aí vem alguns comentários que são importantes dar uma lida. Eles falam um pouco desse Spazio, que é uma bandeja de varejo prêmio, que teve boa performance no trimestre. Eles falam um pouquinho desses eletro que foram encerrados, né? Então, a empresa aí fazendo aqui um crescimento. Aqui vem um pouco do porquê eu acho que as vendas por faixa etária da loja, elas contribuem muito para explicar o que está acontecendo com o Same Store Sales, né? Então, aqui, o que nós podemos enxergar é que nós temos lojas ainda que são imaturas, fazendo parte do portfólio aqui da companhia. Mas, de certa forma, nós temos mais lojas maturas. Então, na verdade, é de ficar um pouco preocupado com o Same Store Sales, porque mais lojas estão se tornando maduras e o Same Store Sales deu uma abaixada. Se tivesse mais lojas com menos idade, aí a gente poderia falar do Same Store Sales, mas não é o caso aqui, tá? Aqui os destaques por segmento. Então, o que mais traz receita é o atacarejo, com o mix e o novo atacarejo, né? A rede novo. Depois vem o varejo, depois vem o eletro e depois vem o atacado. E aí, aqui, com o que nos interessa, o consolidado com bom crescimento aqui pro ano de 2025, né? E aí, a área de vendas também crescendo bastante, muitas inaugurações em relação ao ano anterior, que também cresceram, né? Então, foi muito bom o ano aqui de abertura. E aí eles vão abrir a receita por cada frente. Então, o que nós vamos enxergar aqui é que toda frente tá crescendo. Eles não dão muita explicação sobre o Same Store Sales, então esquece. Pode ler aqui que você não vai enxergar você não vai enxergar explicações do Same Store Sales, mas dá para ver que os Same Store Sales dele, eles vão variando, né? Mas de fato, o 25 aqui veio uma queda brusca, né? Quarto tri também. Mas aqui no acumulado crescendo bastante, mas olhando aqui pro trimestre, né? Veio muito em linha com o terceiro tri, né? Talvez ela deve ter sido impactada por aquelas notícias que ela mesmo divulgou sobre si no terceiro tri. E aí talvez a galera deve ter perdido confiança, né? Vai entender também o comportamento dos clientes, né? Tanto que a mesma coisa acontece pro atacarejo aqui, né? Então no acumulado cresce bastante, mas aqui trimestre para trimestre fica muito em linha, né? Enquanto ficou em linha assim o trimestre todo, né? E aí veio um quarto tri e um terceiro tri um pouco mais forte. Vamos ver, vamos acompanhar mesmo. Aqui o Canino, né? Supermercado, então também com aquele mesmo comportamento, um crescimento mais modesto assim ao longo dos trimestres, né? E aí vem aqui o eletro, então talvez seja isso que estão forçando eles a fazer a limpa em eletro. Então, aqui, né, dá para entender o Same Store Sales caindo e o eletro tendo baixa de receita porque eles estão fechando loja também, né? Aqui para atacado, né, no B2B, mesma coisa também, praticamente. Os trimestres vêm muito em linha, né? E o lucro bruto veio aqui com um crescimento de 20%. No consolidado veio com um crescimento muito bom. O trimestre também veio com um consolidado muito bom. Mas o que acaba fazendo com que a margem líquida fique machucada
é o resultado financeiro que a gente vai ver lá na frente, tá? Aqui as despesas, como eu falei para vocês, teve aqui um crescimento de meio ponto percentual, está em 15,4%. Esse a despesa operacional em relação à receita líquida. No trimestre veio um pouquinho mais alto, né? Aqui foi 1,7 pontos percentuais, mas em si não é uma despesa que atrapalha muito a companhia. A companhia consegue crescer as suas despesas, mas também cresce muito a sua receita e fica elas por elas, né? Beleza. Aqui um pouco eles dão um detalhe, né, de como funciona aqui as despesas, né. Então, o que veio aqui com um aumento foi aqui as rescisões e a expansão da operação e a consolidação aqui do novo atacarejo dentro do Grupo Mateus, né. Teve uma outra receita e outra despesa, né, operacional, eles falam aqui do ICMS, questões de compensação de crédito, né, beleza. E aí vem o EBITDA. O EBITDA ele, tem uma margem muito baixa mesmo, tá, no trimestre, vocês vão ver isso aqui, esse trimestre um pouco machucado aqui, mas no ano ficou bem em linha, mas tem aqui aquela questão do terceiro tri, né, aquele ajuste lá no terceiro trimestre. E aí uma outra coisa que vem com muito com muito crescimento é o resultado financeiro, né, cresce 60% aqui e cresce 88% no trimestre, isso faz com que o lucro líquido baixe bastante, né. Então, eh, na verdade, fique machucado, não é que ele abaixa assim, mas o lucro líquido com uma variação um pouco menor no trimestre, enquanto no ano veio uma variação um pouco melhor, né. Hã, e aí eu acho que a gente passou por quase todas as coisas do resultado do Grupo Mateus, tá. Eu quero ser bem singelo aqui com o Grupo Mateus, porque o resultado veio bastante em linha, assim, não teve nenhuma outra novidade além disso. Resultado financeiro, um crescimento muito expressivo aqui para 40%, né, no em relação ao terceiro, em relação ao terceiro trimestre aqui também. Então não tem como fazer muito milagre. A empresa vai ter no consolidado aqui, crescimento de 60% no resultado financeiro, quase 1 bilhão aqui ficando no resultado financeiro, e acaba machucando um pouco o lucro líquido da companhia, né. E aí vem aqui as reversões, tudo aquilo. Então, o lucro líquido do período ficou aqui em 1,8 bilhão, 45% de variação, enquanto no trimestre variou 6%, portanto, por conta do que a gente já explicou aqui, né? É um pouco do resultado financeiro que veio machucado e, eh, e atrapalhou o trimestre. E também teve o same store sales que veio baixo, né? Aí eles falam um pouquinho do ciclo financeiro da companhia. Então, eles tiveram uma melhora aqui nos estoques. Na verdade, o estoque reduziu, mas a, o índice de eficiência na gestão de estoque melhorou. O prazo médio de fornecedores também melhorou aqui, 7 dias. Então, a empresa está fazendo um trabalho aqui com os recebíveis, o ciclo de caixa, está aprendendo lá com o novo atacarejo. No terceiro trimestre fica claro que o novo atacarejo é muito bom nisso daqui. E, e aí o Grupo Mateus vai sentar e aprender para fazer isso aqui bem, né. Endividamento muito tranquilo, aqui em dezembro de 25, né, 41 vezes o EBITDA, né. Então é uma empresa que tem muito caixa, apesar de muita dívida, né. Então, empresa muito tranquila com relação à sua dívida. Aqui o detalhamento de como funciona os investimentos que ela tem feito. Então a maioria vai para novas lojas, alguns vai para terrenos, outros vai para compra e venda de imóveis e assim a empresa vai tocando a sua o seu investimento para continuar crescendo. E aí vem uma combinação aqui, aqui dá para ver um pouco de como funcionava. Na verdade o Grupo Mateus é muito maior que o Novo Atacarejo, mas o Novo Atacarejo traz unidades que são importantes para a operação do Grupo Mateus e quando você junta tudo, fica forma um bolo legal, né. Então, o lucro líquido, tirando aqui os efeitos extraordinários, né, ficou aqui em 340 milhões aqui no acumulado em relação no quarto tri, né. Aí vem os anexos e aí fechou, tá. Não vou dar uma olhada para o BP assim, e nem para o fluxo de caixa
consolidado, tá? Então, fechamos aqui o resultado de Grupo Mateus, muito rapidinho mesmo. E aí a gente vai para o nosso comentário rapidamente aqui. Deixa eu dar uma nota. Eu vou dar uma nota 4 pelo que aconteceu no quarto tri. Não é uma empresa ruim, não, mas é uma empresa que é, né, sofre um pouco com esse desgaste com relação ao seu fluxo de caixa, né? E a quantidade de estoque. Então aqui, o lucro líquido segue crescendo, a cotação variando para baixo. Certamente pode ser um dos meus próximos aportes, para falar a verdade assim, porque uma hora o mercado vai ajustar isso daqui, né? Então, vamos esperar isso daqui, olhando para o consolidado aqui, né? Então você vê que o lucro líquido está crescendo, 39%, receita líquida crescendo 20%. Quer dizer que tem tem caixa e tem dívida, mas quase equivalente, né? Empresa que gera fluxo de caixa livre no ano, né? Paga certo dividendo, mas é pouco. É uma empresa muito tranquila aí, um certo CAPEX aumentando, mas nem tanto assim também, né? A empresa segue aí com a sua disciplina. Certamente não é nada demais, não. Vamos ver o que, que a IA fala aqui. O EBITDA crescendo os 22%. O resultado financeiro vem com uma despesa que acaba pesando, né, no trimestre, né? Teve aqui um impacto negativo aqui do juros ao capital próprio. E aqui a margem sofrendo queda, né? Não, acaba aqui dedução do JCP aqui, né? Dívida líquida inicial no trimestre 1 bilhão. Tranquilo também. Vamos ver a conclusão. Entregou resultado regular no quarto tri, regular mesmo, quanto o crescimento absoluto chama a atenção com o saldo da receita. Same store sales, né? Uhum. É, isso aqui é uma coisa que eu deixei passar, ó. 200 milhões de impacto no lucro líquido, né? Por causa de imposto. Ciclo de conversão de caixa bom, né? Sim, sim. Antes que os benefícios fiscais cessem. Acho que é isso mesmo. A IA veio até com uma nota um pouco pior, assim. Muito por causa do quarto tri. O quarto tri não foi bom mesmo, não. Olhando lá para a variação de lucro líquido, não é o que ela costuma entregar, né? Dado que quarto tri são muito fortes, né, operacionalmente. E aí o Arthur fala que o resultado foi misto, pontos positivos, crescimento de receita vindo de aquisição e negativos, ah, com same store sales e aumento de custos. Beleza. Então a gente tem aqui a habilitação para ir para o nosso comentário e aí a gente fecha o vídeo. Até daqui a pouco. Boa, vamos lá, vamos fechar esse vídeo aqui. Então, receita no acumulado crescendo, muito por causa do novo atacarejo. Margem EBITDA para o ano estável, né? E gasto geral administrativo com um certo crescimento, mas como a receita também subiu bastante, fica quase que elas por elas, né? Lucro líquido com forte avanço para o ano, né? Então, o desafio do Grupo Mateus é rentabilizar essas lojas, fazer com que o same store sales volte a ser um bom indicador. E, além disso, teve a questão dos impactos positivos de impostos que faz com que o resultado fique inflado, né? Então, engana um pouco o resultado. Foi um ano bom pro Grupo Mateus no geral, mas o trimestre não foi. E aí, olhando para o ano, né? Crescimento de receita, lucro líquido, dívida estável, só teve essa questão no terceiro trimestre que foi uma notícia negativa para a maioria. Então, é isso, tá? Para quem. Então, comenta aí como é que foi o ano de Mateus para você. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis. Falou!